Entrevista. É isso aí, 13 horas e 20 minutos já nos estúdios da Rede Xodó de Comunicação. Marcolino Joy é cineasta, estrategista e comunicador. E é mesmo, viu? Já chegou se comunicando aqui conosco, interagindo com todos nós que fazemos a bancada da lei. E vamos trazer aí, né, um pouco do seu conhecimento, né? Específico, claro, porque atua na área, principalmente com a relação à nossa inteligência artificial, que tem sido aí, né, temas de grandes eventos. Marcolino, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Jornal da Xodó, viu? Bom, a satisfação é toda minha, obrigado pelo convite, quero saudar todos vocês que estão aqui na bancada, quem está nos acompanhando lá nos outros pontos e a você que nos ouve também com atenção, obrigado por isso. É isso aí, então vamos trazer um pouco, né, da sua experiência, né, já que você vivencia essa área, esse tema importante. Você foi destaque também no Reload, né, promovido aí pelo Sebrae, e você pode apresentar aí o desenvolvimento das nossas tecnologias, principalmente relacionado à inteligência artificial e o futuro do conteúdo. Como é que nós vamos explicar isso aos nossos ouvintes? É importante dizer que ele é sergipano e já fez trabalhos fora do estado fora de Sergipe, e fora do né? país também. Exatamente. Muito interessante, inclusive, a gente estava nos bastidores conversando antes e já me perguntaram, mas você é sergipano? E é impressionante como isso é algo recorrente, porque temas como esse, de inteligência artificial, o futuro do conteúdo, etc., a sensação que parece é que Sergipe sempre pega a marolinha, lembrando do que Lula falava, né? As grandes ondas acontecem lá no centro do mundo, chegam aqui na periferia e quando chega em Sergipe demora. Mas eu sou sergipano com muito orgulho e sim, tive a oportunidade de fazer uma campanha Apurimac, nos Andes peruanos, em 2021. Comecei minha trajetória no marketing político, sobretudo digital, em 2016, na campanha de Valadares Filho para prefeito. E ali a gente já começava a pensar em algumas soluções um tanto quanto diferenciadas, utilizando elementos de transmídia. Como assim? A gente fazia uma websérie onde a gente gravava as idas dele aos bairros e isso ia para o Facebook, que gerava uma interação nos comentários, que a partir daí ele falava disso na rádio, entende? Então, só que, honestamente, não se compara ao que nós temos hoje. É impressionante como o crescimento das ferramentas de inteligência artificial é exponencial. Cresce de forma absurdamente rápida. Eu falei sobre isso no Reload, é o maior evento de marketing digital de Sergipe. Está no seu terceiro ano e pela terceira vez eu fui convidado e pela terceira vez lotou o auditório com pessoas lá de fora querendo entrar, tendo que os bombeiros civis não deixavam entrar. Bom que é um grande e por ser um evento, sergipano, né? É um grande evento. E você esteve lá, né? Exato, o Sebrae tem essa preocupação de potencializar pequenos negócios e principalmente com relação ao marketing digital, que não é mais o futuro, é o presente de forma absurda. Eu falei sobre isso, eu falei sobre algumas ferramentas que ajudam a gente a automatizar tarefas. Eu tenho certeza que quem está nos escutando, vocês aqui já ouviram falar no ChatGPT da vida, né, que é basicamente uma inteligência que utiliza texto. Você conversa com ela através de texto. Apesar dela ter limitado o seu banco de dados até 2021, ou seja, todas as respostas que ela traz é a partir do que ela conhece até 2021, mas muita gente, jornalistas, advogados, enfim, todos têm lançado mão dessa ferramenta que você vai lá e pergunta assim, escreva um texto para mim sobre isso. E ela vai e escreve. Tem gente que copia e cola, o que eu não recomendo. Até porque, olha só como são as coisas. Sempre que nasce já ouvi falar nessa história que sempre que fazem uma lei, descobrem um jeito de burlá-la, né? Do mesmo jeito que quando descobrem um jeitinho, encontram uma maneira de sanar. Então, existe o site, o ChatGPT, você copia, essa inteligência artificial cria lá o texto, e existe um site que reconhece se o texto foi feito com inteligência artificial ou não. Então você, garotinha que tá na universidade, tá fazendo seus textos e levando pro professor via ChatGPT, ele sabe que você não tá fazendo direito, não. Aí se eu lhe disser que, em contrapartida, tem outra inteligência artificial que pega esse texto e humaniza ele. Então você tem um robô que faz o seu trabalho e outro robô que faz com que o texto pareça que foi feito por humano. É preocupante isso, né, É absurdo. Não, eu brinco que as fake news de 2018, esse ano vai parecer trabalho de creche. Quer dizer, ano que vem vai parecer trabalho de creche. A capacidade da inteligência artificial de cada vez mais... existe um termo para isso, se chama hibridismo, se eu não me engano. Que não existe mais separação entre on e offline. Todos nós aqui estamos ao vivo, né? Estamos aqui ao vivo, literalmente, se é que eu posso dizer assim, no mundo real. Uhum. E também estamos online agora. Não existe mais... Você tem, com certeza deve ter, né, mais de 30 anos. Então, lembra da época em que a gente acessava a internet,
Depois desligava, a gente não tinha o celular com... Não tinha uma sequência. Então a gente ficava offline de fato. Hoje não existe mais isso. Inclusive há um debate jurídico e de marketing sobre reputação digital, que fala muito sobre isso. Muita gente acha que, eu escrevi um tweet aqui no meu, sei lá, no Twitter privado, então não há como ser responsabilizado por ser servidor público. E a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com a assessora da Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, que foi no jogo do São Paulo a trabalho. Ela estava ali a trabalho, mas se sentiu à vontade em fazer um story falando da torcida do São Paulo, e ela foi demitida por causa disso. Então, o que é mais louco é que isso não é nenhuma novidade. Está previsto, inclusive, no regulamento do trabalho do servidor público, que ele deve guardar sigilo das informações, o bom senso deve reinar. Amigo, eu estou falando que não vai mais precisar uma pessoa criar um problema para si. Vai ter gente em salas, em quartos, em bunkers eleitorais, que a gente chama, que são as produtoras, criando situações em que será impossível distinguir a realidade da ficção. Forte, né? Marcolino, tratando da eleição no Brasil, né? Há muita desigualdade por questão de valores, né? Dos partidos, eles já reclamavam muito isso. Mas toda a classe política também, com a chegada das redes sociais, sentiu o impacto à época, porque muitos ainda seguem um modelo tradicional. E vem as redes sociais, deu uma mexida grande. Pelo que eu estou entendendo, a inteligência artificial vem num patamar, numa estratosfera muito maior. Como igualar? Como ser muito justo no processo eleitoral? Porque nem todos os partidos têm a mesma capacidade, né? Sim. Financiada. Vou usar um termo caro à esquerda e às pessoas que são identitaristas. Eu tenho lugar de fala nesse quesito, porque em 2020 agora, eu tive a oportunidade de... 2022, eu tive a oportunidade de coordenar o marketing de uma campanha ao governo, foi da Nioli Campos do PSOL, aonde a disparidade de orçamento, que eu posso dizer assim, para outros candidatos eram surreais. Surreais. Você não tem noção do que é você ter 2% da grana que o outro tinha. Então, você tem razão. Como é que a gente fazia antigamente? Eu digo antigamente, vamos lá, 2016 ainda não tava esse boom de rede social. Tinha uma questão, Facebook principalmente, os robôs. Lembra, impeachment da Dilma, era um inferno. Eu tava com o Valadares Filho e eu cuidava das redes sociais dele. Eu recebia toneladas de mensagens dizendo, você tem que votar no impeachment. Depois nós descobrimos que boa parte daquilo ali não eram robôs, não eram pessoas de verdade, mas já sentiu-se impacto. 2018, alguns sociólogos ou pessoas que se dizem sociólogos, algumas pessoas falam que a eleição, por exemplo, presidencial foi ganha no Zap. É mentira. Não é verdade, isso não é verdade. Tem todo um Zeitgeist, ou seja, um espírito do tempo que culminou naquilo, que daria uma entrevista de 3 horas só para falar sobre isso. Mas se colocou como evidente a necessidade de se comunicar online, que é totalmente diferente, como você falou, de eu produzir o santinho, de eu fazer a reunião política, de eu botar... Não é mais assim. Então, a inteligência artificial, as redes sociais permitiu, sobretudo, segmentar a comunicação. Então, imagine, em 2022 eu fiz uma campanha para um senador, onde eu tinha um texto que ia para o feed. Quem está nos ouvindo não sabe o que é feed, é aquilo que aparece para você logo quando você abre uma rede social. Que ia pro feed, então eu tinha um posicionamento. E existe uma coisa chamada dark post. Dark post é quando você impulsiona um conteúdo e ele não aparece na superfície. Mas você, que é um homem branco de 30 e poucos anos, que em algum momento clicou em algum conteúdo conservador, por exemplo, vai receber isso. Eu quero que só mulheres, mães solo, do bairro Farolândia, direciona pra só mando para eles. Nesse quesito, a inteligência artificial democratiza, faz com que as ferramentas são as mesmas. Mas onde é que está a diferença? A grana. Por quê? Eu consigo fazer com que essa entrevista que eu estou dando aqui chegue muito mais pessoas, dependendo de quanto mais dinheiro eu tenho. Porque esse é o modelo de negócio das redes sociais. É o tráfego pago, é isso? Exato. Porque, veja, você paga para usar o seu TikTok? Você paga para usar o Facebook? WhatsApp? Ninguém paga. Mas você paga sim. Por exemplo, eu cheguei aqui na frente da Xodó e fiz um history dizendo, cheguei, estou aqui e marquei a Xodó. Pronto, eu estou pagando, eu estou compartilhando meus dados de forma extremamente compulsória. A todo momento nós estamos... E é com isso que as redes sociais ganham dinheiro. Porque se eu quiser que mais pessoas vejam isso, eu compro essa informação.
Então, quem tem mais dinheiro chega mais longe. Por isso que produtoras como o Brasil Paralelo, que tem um conteúdo bem revisionista da nossa história, compra milhões de reais em anúncios no Facebook, no Google. Foi assim em 2020. E aí dá a sensação, e aqui é um dado muito importante. Veja, eu sou da primeira turma de cinema da UFES. Então, eu não venho da publicidade. A minha perspectiva, minha construção acadêmica é outra. Cinema é, sobretudo, contar histórias. E uma campanha eleitoral, você conta uma história, entendeu? Publicidade trabalha mais na perspectiva do que chega lá no final. Mas o storytelling, a narrativa, é outra história. Então eu posso dizer o seguinte... Mas esse conteúdo, se o candidato não tiver, você cria? Com certeza. Não existe candidato ruim. Existe candidato que não a comunicação visível, né? dele é ruim. Vou dar um exemplo. Comunicação é cada vez menos sobre a realidade e mais sobre impressão. Quer que eu dê um dado agora? Aracaju, hoje, se você chegar e fizer alguma pesquisa quantitativa ou qualitativa, as pessoas... Eu vou falar e você vai dizer na hora. Qual é o primeiro ponto que as pessoas em Aracaju vão reclamar da cidade ou da prefeitura? De cara, assim, de testa. Acho que saúde, né? Saúde depois. Saneamento básico. Perfeito. Transporte. Mobilidade urbana, por conta das remissões, etc. Né? Saúde, educação, eu digo que são os temas bem gerais. Se você for para uma pesquisa qualitativa, o que é que você acha ruim agora? Segura aí, porque eu sei que isso vai render muito. Né? A nossa amiga Alda já está aqui, a Valquíria sinalizando. Vamos chamar o intervalo comercial. Chame. Depois eu vou falar a diferença. Quem vai para ser candidato sou eu, depois dessa né? Então, você que tem aí alguma pergunta e quer interagir com o Marcolino, nos encaminhe para cá através do nosso Xodozap, né, que é o 999939605, ou através do nosso YouTube. Acessando aqui, você participa. 13 horas e 32 minutos, Caba Velho, Jornal do Xodó vai intervalo, volta já já. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Agora 13 horas e 37 minutos aqui nos estúdios. Marcolino Joy é cineasta, estrategista, comunicador e fera aí, né, com relação ao marketing digital, né, um grande conhecedor. E a gente aqui debatendo vários pontos aqui em off, né, que foram destaques aí primordiais para algumas campanhas políticas aí que saíram vitoriosas. Não só vitoriosas quando se elegem, não, mas vitoriosas assim no seu marketing, né, Eduardo? Na sua projeção, na elevação daquele candidato que acaba se projetando para umas eleições futuras, né? Nem sempre o real é o real. É isso mesmo, Marcolino? A Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju vai ter mais um vereador, né? Aumentar o número. Dois, na verdade, perfeito. Tava vendo se ia ser isso. Então, veja. Vai para 27? 26. Nós teremos, sei lá, mais de 500 candidatos. Como é que você se destaca? Apesar de que uma campanha proporcional para vereador, o ideal, você que está me escutando que pretende ser candidato, trabalha com candidatura, o ideal não é que você bata os 4 cantos de Aracaju. Você só vai perder tempo, não tem dinheiro para isso. Segmentar, principalmente, o esquema é segmentar eleitores e personalizar mensagem política. Então, por exemplo, você é do bairro Jabutiana. Meu Deus, a Jabutiana, inclusive, estourou um problema sério agora, né? De uma construtora que está destruindo ali uma área. Porém, ela está destruindo com aval da prefeitura. Entende? Então, algo que ele toca, converse com as pessoas de Jabutiana. Agora, a Jabutiana elege um vereador sozinha? Dificilmente. Entendeu? Mas você precisa personalizar essa mensagem. A inteligência artificial pode te ajudar. Você precisa segmentar esse eleitor. Você não fala para todo mundo. Isso é o básico do marketing, né? Você abre um negócio e você não fala para todo mundo. Quem vende para todo mundo, vende para ninguém. Quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Eu ouvi em 2016, quando eu fui chamado para fazer uma campanha, que televisão é como se fosse uma bazuca. Você faz... Sabe, já ouviu falar? Lembra quando você jogava bola de gude? Quem topa? Pá! Então a pessoa tá passando, tem a mensagem lá. Ela tá lavando o prato, escuta, topa nela. Rede social é um sniper. Vai direcionar. Eu quero falar com essas pessoas. Só para retomar o que a gente estava falando no primeiro bloco, eu não me liguei, saí falando, não prestei atenção que ia pro intervalo, é que comunicação é menos sobre o real, sobre o fato, e mais sobre a impressão sobre o fato. Então você me falou, pô, mas se o candidato não for assim, então desenrolado, tem como fazer? Tem. Transforma ele? Transforma, lógico, mas a base é essa, ou você não lembra um case histórico que foi o debate do Collor versus Lula, onde Collor colocaram um pouco de suor no rosto dele, aqui nas ombreiras um pouco de pó branco para parecer que ele tinha caspa, para parecer ser mais do povo, porque de frente para ele tinha a personalização do povo, que era Lula. É lógico que faz a diferença, entendeu? Agora, imagine que esse ano não vai mais precisar fazer isso.
Eu estou falando de, por exemplo, nesse momento, eu até peguei aqui a matéria que fala o seguinte: imagine que no Canadá a inteligência artificial criou uma cracolândia de zumbis parecida com a de São Paulo para um candidato em Toronto. Então, por exemplo, eu moro lá no Beira-Mar, ali no Conjunto Beira-Mar, perto da Orla. Eu não tenho como costume rodar muito pro lado de cá, pro Zona Norte, blá. Então, se eu começo a receber mensagens assim, rapaz, tá terrível, a Baixa da Cachorrinha tá que nem São Paulo. Como foi feita essa imagem? Só que até eu chegar ao ponto de dizer, será que é, será que não é, eu já fui impactado com aquela informação. Então, por isso que eu falo, é mais sobre impressão, entendeu? Aracaju é uma cidade, todas do Nordeste, eu digo com tranquilidade, porque eu tenho a possibilidade de viajar bastante, é uma das cidades mais limpas, mas o trânsito mais organizado, fluido, entendeu? Você tá em vários pontos em 10 minutos. Só que a impressão, principalmente por conta dessa obra agora das Missões, é que tá um descalabro. Tá um descalabro, acabou-se tudo, entendeu? Tinha 2 vias, tem 3 e Tinha 3 duas tá pior do que vias. Assim como, por exemplo, eu vi o prefeito chegar e dizer, olha, você ali na ponte dos Cajueiros, né? O que é que ele dizia? Antigamente vinham 3, 4 vias e aí afunilava na ponte. Agora não, agora você... Tá a mesma coisa, pô, são 2 vias e a via do ônibus. Continua e demorou pra caramba. Enfim, o que eu quero dizer? Impressão. Comunicação é principalmente sobre isso. Então, sim, você tem um candidato que ele é muito ruim de fala, difícil falar em público. Existe uma série de formatos de conteúdo que você pode trabalhar com ele, onde ele nem precisa aparecer. Irmão, tem pessoas ganhando muito dinheiro hoje no YouTube com vídeos onde ele não aparece utilizando conteúdos de terceiros. Existe toda uma gama de cursos só para ensinar você hoje a ganhar dinheiro sem aparecer. É isso, imagina. Marcolino, vamos chamar o Glauber Leal, lá direto de Tobias Barreto, também vai interagir com você aqui, o Glauber Leal, grande comunicador também. E tem perguntas ao Marcolino Joy. Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho, saudar aí o nosso entrevistado e convidado Marcolino Joy. Seja bem-vindo à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da região Centro-Sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta é a seguinte: no seu entendimento, a Justiça Eleitoral, que constantemente tem a sua atuação questionada, terá que dispor de uma nova legislação para coibir esses abusos? Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Muito obrigado pela pergunta. Eu tenho um carinho muito especial por Tobias Barreto. Estive recentemente aí para ministrar uma palestra sobre projetos audiovisuais para a Lei Paulo Gustavo. A minha base é cinema, fiz muito nesse caminho antes de entrar no marketing político digital. Veja, nesse momento existe a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que é uma iniciativa do governo federal, e um projeto de lei do Rodrigo Pacheco para tentar debater justamente isso, entendeu? A Justiça Eleitoral, na verdade, ela vem trabalhando isso desde 2020, 2021, com alguns painéis, alguns comitês, para falar sobre inteligência artificial. O que é que a gente vê, apesar disso tudo? A gente vê muito uma busca por, principalmente, facilitar o acesso e democratizar a eleição. Então, seja aplicativo de votação online, campanha de conscientização nessa perspectiva. A pergunta, e você falou do questionamento da Justiça Eleitoral, eu vi, tem alguns partidos que não estão gostando muito, né, da forma que a Justiça vai, aplica uma multa, blá, blá, blá. Eu sempre digo que para você não tomar uma multa é só você andar pelo certo. Se você andar pelo certo, é difícil. Tá. E a Justiça Eleitoral, na verdade, é um avanço civilizatório. Imagine a barbárie, a loucura que seria uma campanha eleitoral sem uma Justiça Eleitoral próxima, tal, entendeu? Já foi um avanço absurdo. Mas o Brasil... Lembre do debate sobre a PL da fake news. Com o Google colocando manchete dizendo que ia dar errado. Lembra disso? Que foi todo um assanho. Cara, como eu falei no início, o que aconteceu em 2018, 2020, você vê que agora recentemente até descobriram quem fez aquele áudio contra Rogério, por conta do governo, lembra disso? Vai ser brincadeira de criança, vai ser creche isso, comparado com o que vai ser possível fazer. E eu lhe digo... O lance não é necessariamente... O desafio da justiça eleitoral vai ser coibir, ou no mínimo diminuir o impacto. Porque, veja, 2016, por exemplo, é proibido você colocar atores na campanha eleitoral. Tu sabia disso, né? Pra fazer trucagem, por exemplo... Lembra da manicure? Lembro, agora não é mais. Não, agora, é proibido. Proibido. Não, sempre foi, pô. 2016 era proibido. Agora, era proibido. Só que você paga a multa. Porque o impacto, veja, o impacto político, o resultado político é muito maior. Compensa. E foi o impacto da manicure. Compensa. Né? Agora, o que é que faz com que o cara pense 2 vezes? Aliás, nem isso, olha. Imagine.
Nesse momento, 2 vereadores foram cassados aqui na Câmara, não foi? Não é? Isso. Compensou 3 anos, não foi? Compensou 3 anos. Eles foram 3 anos vereadores. Só depois. Então, na verdade, o grande desafio da justiça eleitoral, e aí eu posso falar sobre ética, antecipar até um assunto, ética do uso da IA, na verdade é transparência. Eu falei, acho que falei no off, sobre, eu não sei, acho que falei ao vivo, sobre o negócio do ChatGPT, e tem outra inteligência que disse... Isso, ao vivo. Como eu falei, do mesmo jeito que existe a inteligência artificial para produzir a fake news, para eu colocar um rosto em você e parecer outra pessoa, para dublar sua voz, existe também inteligências que detectam isso. Agora, em tempo real, eu acredito que vai ser um caminho de transparência por um lado e, infelizmente, recrudescer, deixar ainda mais difícil as penas. Os caras têm que ter receio. Não pode valer a pena a multa para poder ganhar uma eleição. É isso aí. Olha, 13 horas e 46 minutos. Vamos com o Robson Martins, direto de Propriato, também interagindo com o Marco Alino. Mais uma vez, muito boa tarde, o caríssimo Robson Martins. Muito boa tarde a todos que nos acompanham na Rede Xodó de Comunicação. Antes, Baretinha, me permita aqui mandar um forte abraço a todo o povo de Cedro. Hoje, 95 anos de emancipação política do município de Cedro. Parabéns, né, Val, a todos de Cedro. Audiência total, né, da Rede Xodó. Grandes, né, amigos que nos acompanham. Vários e residem ouvintes mandaram Cedro, mensagem né? aqui Grandes de Cedro, ouvintes. né? Um abraço para todos. Parabéns a todos que moram no Cedro. Parabéns à cidade de Cedro de São João, viu? Agora você ficou sem voz. Robson, pra gente. Ué, cadê a voz de Robson, gente? Olha lá, foi isso. Cortaram o Robson. Vamos entrar pelo codec então, Robson? Vamos entrar pelo codec? Vamos ver. Senão daqui a pouco a gente cria a voz de Robson. Aí é fácil, caríssimo. Vamos pelo codec então, Robson. Vamos lá. Agora, chegou aí. Chegou. Que é isso, hein, Valquíria? Não sou eu, não. Foi Não. o Marcolino, não? É Que daí, já- viu? Ei, É Marcolino. Denison. E a- Eu sou algum homem de ferro, rapaz, pra mexer aqui no telefone. Que é isso? Me perdoe, meu jovem, me perdoe. Ô, gente, ficou sem voz de novo? Não. Marcolino tirou a voz, não? Não, tá aqui. Aí, Agora chegou. não me com impute tudo. crime, pelo amor de Deus. Tênis tá aqui olhando pra mim. A culpa é dele. A culpa é do tênis. Será? Certeza. Muito bem, tá aí o nosso convidado entrevistado Marcolino Joy. Receba um forte abraço, querido, aqui da região do Baixo São Francisco. E olha, de 2018 para cá, o número de fake news utilizado em campanhas eleitorais cresceu de uma forma alarmante, influenciando inclusive no resultado do pleito. Agora me diga, como a inteligência artificial, como ela pode mudar esse cenário? Muito obrigado. Bom, ótima pergunta. Eu diria que tem 2 caminhos claros nesse momento que se apontam. O primeiro é detectando e removendo o conteúdo falso e manipulado. Isso tem como fazer em tempo real. Tem como fazer. Entrou lá, tem como detectar. Talvez palavras-chave, etc. Tem contexto. Porque veja, quando a gente fala de fake news, gente, fake news não é mentira, não. Fake news são mentiras com pedaços de verdade. Compreende o que eu quero dizer? Muda-se contexto, muda-se atores, faz-se acreditar que é outra coisa. Beleza? Então, isso sempre existiu. A grande diferença, e acho importante trazer para o debate o seguinte, de que o principal ator desse processo não é necessariamente quem cria a fake news, mas, sobretudo, as big techs que permitem e lucram com isso. Você entende? Como eu falei, eu não sei se falei no off, agora eu fiquei confuso, se falei no off, falei online. Que era o seguinte, toda vez que você vai lá e compartilha dizendo qualquer coisa, vê uma notícia que não importa o seu espectro ideológico, tá? Saiu a notícia, você compartilha dizendo que absurdo. Pronto. A partir do momento que você faz isso, você mostra para as big techs, você mostra para a plataforma que aquele conteúdo é relevante. Certo? Se aquele conteúdo é relevante, vai mostrar para mais pessoas. Ou vai indicar para a pessoa que, olha, se você patrocinar, eu chego em mais, porque isso está dando certo. Então ela ganha dinheiro, independentemente se aquilo, por exemplo, pode matar pessoas, como aconteceu durante a pandemia, onde muitos conteúdos falando que, por exemplo, a hidrocloroquina, eu sempre esqueço o nome. Viu aí? Você também não vai conseguir. A cloroquina. Que ela, por exemplo, curava o Covid, ou era um medicamento que fazia sentido. Quantas pessoas foram enganadas com isso, entendeu? Então, veja, primeira coisa que dá para fazer, detectar
e remover conteúdo falso. E a segunda, que você já é uma realidade, vocês já falam sobre isso, que é protegendo dados pessoais. Protegendo LGPD e consentimento. Você que é candidato, você que trabalha numa campanha, você que pretende se candidatar, preste atenção numa coisa. Toda vez que você fizer uma atividade política num bairro, com a sua liderança local, e você, não, vamos pegar aqui os WhatsApp. Cara, primeira mensagem que você mandar, mande junto um textinho dizendo que a pessoa autoriza a receber aquele conteúdo. Do contrário, vai dar muito ruim pra você. Não tô falando só do seu número ser considerado spam e você perder o número, não. Podem ter consequências eleitorais e você não ser candidato, até outras piores. Então, esse é um ponto. Agora, como eu falei, cara, a gente vai ver, eu não quero parecer Nostradamus, mas estou falando em outubro de 2023. A eleição é daqui a um ano, certo? Daqui a pouco. Nós vamos ver casos em que vai pra televisão, ou vai... Não sei se vai pra televisão porque é mais complicado. Mas principalmente a gente vai ver nas redes sociais imagens, vídeos, em que você vai dizer, meu Deus do céu, eu não acredito que ele falou isso. E esse, entre não acredito, não acredito, vai ser o suficiente pra... Talvez pessoas... Gerar um resultado, até pessoas saírem com tochas de casa para poder... Porque, por exemplo, tá tendo agora um grande debate sobre um filme da galera da extrema-direita sobre casos de tráfico de crianças, essa coisa toda, não é isso? São temas muito sensíveis. E o medo é um afeto que ele é muito mobilizado politicamente, sabe? Medo e esperança, não é isso? Toda eleição não é isso. Porque já faz um tempo, eu digo que de 2016 para cá, candidatos que buscavam sempre o consenso, ser mediano, ser aquele que congrega, acabou. Porque hoje, com a polarização extremada, que ela sempre existiu. Entretanto, hoje, candidatos que não se posicionam, independente do que seja, né, são alijados do processo. Então isso faz com que cada vez mais o pleito seja beligerante, as pessoas queiram discutir, ninguém mais busca o consenso, se é aquele candidato que, não, eu tenho a minha linha aqui, mas eu comprei. Você percebeu isso nos debates, onde quer que seja? Esses candidatos são tirados como bobos, como tontos e tal. É fruto do nosso tempo e só tem duas maneiras de coibir. A gente precisa avançar com a legislação, certo? E educar as pessoas. Olha, Marcolino, agora vamos à capital do sertão. Vamos com o Aparecido Santana também interagindo com você aqui, meu amigo. Vamos lá. De tarde, um tema extremamente interessante para se debater. A minha pergunta para o Marcolino é o seguinte: nós tivemos a eleição de prefeito, na minha opinião, da pandemia, né? A de 2020 foi um dos grandes marcos, porque houve a necessidade de fazer, né, o palanque virtual por conta daquela situação de momento. Para 2024, eu estava acompanhando aí sobre as questões que o senhor debate em relação à inteligência artificial, mas a minha pergunta é em qual plataforma deve se concentrar as publicações, né? As redes sociais, elas mudam muito rápido, uma hora é Instagram, outra hora é TikTok, né? Já foi o Facebook. 2024, onde deve se concentrar esses debates em relação a campanhas, né, nos meios virtuais? Bom, antes de mais nada, eu quero mandar um salve à capital do sertão. Eu sou hoje coordenador de marketing do Rock Sertão, o mais longevo festival de música do interior sergipano, que vai acontecer agora as atividades formativas em novembro, e em dezembro teremos o festival em si, muito importante. Adoro de paixão Nossa Senhora da Glória. Um abraço a todo mundo que está escutando. E eu vou dar uma mini consultoria agora, tá? Por quê? As pessoas que eu atendo, os clientes, sejam aqui no interior de Minas Gerais, na Bahia, todos me perguntam sempre a mesma coisa. Vocês lembram que recentemente surgiu uma tal de Threads, que o Instagram lançou, cara, pra competir com o Twitter? Uma numeraçãozinha que ficava ali logo abaixo. Você percebeu que do mesmo jeito que surgiu, ninguém mais fala sobre essa desgraça. Ninguém mais fala sobre isso. Assim que ele surgiu, quer que todo cliente, e não estou falando só da política, tá? Você que está me escutando agora no rádio, assistindo pelo YouTube e tem um negócio na internet, também deve ficar com alvoroço. Sempre que surge uma nova rede social, deve ficar agoniado, né? Tipo, cara, eu preciso estar lá, eu vou só garantir um arroba, não é isso? E eu sempre digo, você tem perna para isso? 2, vamos lá. O seu público está ali? Porque, por exemplo, meu filho tem 13 anos, Caio. Um beijo, pai. Quer dizer, não está escutando agora porque está na escola, espero. Meu filho, TikTok. 13 anos, vídeos rápidos, curtos, apesar do TikTok se comportar como uma plataforma de entretenimento, importante frisar isso, ela quer se posicionar como tal, é o espaço onde a juventude está, beleza? Então, se você é um candidato que busca o primeiro voto, faz sentido.
Agora entenda, o TikTok, ele tem o seu próprio, como é que eu posso dizer, a sua forma de agir, de interagir. As pessoas lá se comportam de uma maneira diferente. Assim como no Instagram. Por exemplo, meu filho tá saindo do Instagram porque o pai dele está lá. Isso aconteceu em 2016, 2018 com o Facebook. Quando os nossos pais entram na plataforma, ela deixa de ser cool, deixa de ser legal e eles buscam outras, entendeu? Então, seria leviano pra mim dizer agora, vai ser tal plataforma. Porém, eu deixo como um toque, um aviso, uma mini consultoria, é o seguinte, sabe o que é mais importante antes de você definir qual é a plataforma que você vai enfrentar? Faça uma análise política. Você vai querer conversar com quem nesse momento? Segmente. Ah, Joey, mas eu preciso votar todo mundo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Sobretudo campanhas proporcionais. Então você é o candidato da juventude? Vai lá. Você na verdade, o seu público está mais para classe média, servidor público. Esse pessoal ainda está no Facebook e não morreu. Porém, você não conversa do mesmo. Esqueça isso de pegar um card que você publicou no feed do Instagram e joga no Facebook. Aí você pega esse mesmo e papoca nos grupos do WhatsApp. Não é assim que funciona. Olha, Facebook e Instagram é mesa de bar. Qualquer pessoa que passa, senta e fala alguma coisa. WhatsApp é mesa de jantar. Só tem seu WhatsApp quem você libera o número, não é verdade? E aí você vai chegar numa mesa de jantar dizendo assim, estarei hoje na Jornal Xodó FM, gritando, como um card faz. Não. Então você precisa se comunicar de outra maneira ali. Então o que eu recomendo é o seguinte, você que é candidato, você que está trabalhando em uma campanha, segmente o público, personalize a mensagem. Eu acredito que ano que vem ainda vai ter muita força o Instagram, mas o TikTok, sabe o que é outra coisa? Estou falando em outubro de 2023, que vai ser um inferno ano que vem. Esses vídeos de humoristas, ou até pessoas que não são humoristas, satirizando as prefeituras em vídeos no TikTok. Tem um buraco com água, se joga no buraco e diz, piscina da prefeitura. Vai ser um inferno. E aí das duas, uma. Ou a prefeitura, o gestor, geralmente quem é vidraça, acha isso ruim e tenta combater, ou entra no jogo, entendeu? E vai também disputar esse espaço. É o que eu recomendaria. É isso aí. Muito obrigado, Aparecido, pela participação. Eduardo, para finalizar, pergunta ao Marcolino. O que a gente está percebendo é o avanço, né, dessa nova ferramenta, vem muito forte. E certamente deve ter também uma regulamentação, né? Como é que vai ficar esse processo de regulamentação? Porque ela é muito desigual, né? Você tem razão, mas veja, eu acho que não vai chegar a tempo. Eu digo com tranquilidade. Tempo, né? Não, sabe por quê? Eu também entendo que não. Porque se tem uma coisa que nossos legisladores mais fazem nesses anos todos no nosso país, é legislar em causa própria. Não dá tempo. Então, veja, isso foi com relação ao fundo eleitoral. A mini reforma foi para 2024. Percebe? Então, veja, nesse momento, do mesmo jeito que tem pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, dizendo, meu Deus do céu, vai ser uma loucura, assustadas, tem pessoas fazendo assim, ó. Maquiavélicas, né? Com certeza, Maquiavel, não confundir com o Pequeno Príncipe, como aquele advogado fez. De jeito nenhum. Maquiavélicos, dizendo que, inclusive, eu ouvi uma frase no interior sergipano de um candidato que ele falou o seguinte, pode-se tudo numa eleição, menos perdê-la. Imagine com essas ferramentas na mão. Então o que eu recomendo, na verdade, é o seguinte, letramento digital. Sua mãe, sua tia mais velha, com certeza, ou há pessoas até que você diz, não, essa pessoa entende, está nesse momento clicando em links maldosos sem saber, entendeu? Está apenas lendo manchete, sem nem ver para onde é que redireciona o link. Então, na verdade, eu investiria bastante. Aqui eu tô falando de partidos, aqui eu tô falando de organizações da sociedade civil, aqui eu tô falando de prefeituras, enfim, investir em letramento digital. Se a gente educa digitalmente as pessoas para compreender as mensagens, diminui o poder e o impacto das fake news e dessas ferramentas. É isso aí, olha, 13 horas e 59 minutos, você acompanhou esse bate-papo com Marcolino Joey, né, estrategista e comunicador, cineasta, né, você pôde acompanhar um pouco desse tema importante e de grande relevância, né? Corintiano e proletário. Corintiano e proletário, tá aí, né? Participando aqui dessa bancada da lei aqui no nosso Jornal da Xodó, e você pode acompanhar, né, depois dessa entrevista, esse bate-papo, acessando lá o nosso canal no YouTube, Jornal da Xodó. Então, mais uma vez, Marcolino, muito obrigado. Espero que venha mais vezes, porque vai render muito até 2024, hein? Só me chamar. 2024. Baretinha, se o Deus nos permitir, nós vamos estar juntos amanhã. Muito obrigado pela audiência. É isso aí. Na participação do nosso amigo Vaguinho Nascimento, muito boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Parabéns pelas palavras. É isso aí. Nossa amiga Valquíria Miron também participando e interagindo sempre conosco aqui,
né, no nosso jornalismo, e você aí do outro lado, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, a sua participação e a sua interatividade.